guys, eu sou a Teacher Neuza da Skylimit Idiomas. Eu estou fazendo esse vídeo para aquelas pessoas que precisam aprender a se comunicar em inglês. Eu sou professora de inglês já há bastante tempo, então eu posso dizer que eu acompanhei várias evoluções tecnológicas e o processo de ensino, as metodologias, elas têm mudado bastante. Aqui na Skylimit Idiomas a gente trabalha com uma metodologia bem tranquila, bem descomplicada. Então, esse vídeo é para você que já começou a fazer aulas de inglês, para você que talvez esteja pensando, em iniciar. E eu vou dizer para vocês que é muito tranquilo começar a aprender inglês. A primeira dica que eu quero dar para vocês. Estamos numa aula de inglês e estamos aprendendo a se apresentar, Eu vou me apresentar, eu quero aprender a me apresentar em inglês. Ok. Bom, eu aprendo que eu preciso falar hello, I am Neuza. E esperar a outra pessoa dizer o nome e depois eu falo nice to meet you. E a outra pessoa também vai responder, Prazer é todo meu. Certo. Eu vi uma vez isso escrito, eu fui lá e fiz um exercício, ok. Mas e depois? Como que eu faço para aprender a falar? Muitas pessoas dizem que entendem quando leem o livro, Ou então quando enxergam nessa situação alguém fazendo num filme ou então em algum lugar. Mas na hora de falar parece que dá um branco. A minha dica que eu dou: sai da aula, ou então, quando tiver a oportunidade, fala, tá? Fala, por exemplo, hello, I am Neuza. Nice to meet you. Ou então, nice to meet you too. Percebe? A entonação também é muito importante. Porque muitas vezes, essa foi uma situação bem simples, Mas muitas vezes tem situações que a gente precisa falar várias coisas, não é? E o que vai fazer tu aprender a efetivamente falar? Falando, Então, sai da aula e pratica, tá? Hello, my name is Neuza. Ou hello, I am Neuza. Nice to meet you. Nice to meet you too. Entendeu? Então, essa é a minha primeira dica. Não fica só lendo, Tentando memorizar. Fala. Fala pro espelho, fala pras árvores, Fala no chuveiro, mas fala em voz alta e te escuta, É muito importante. Então, agora que eu já sei me apresentar, eu vou querer cumprimentar alguém, Então eu vou dizer: hello Mary, how are you? Simples assim, how are you? Claro, tem outras maneiras de falar, How are you? How are you doing? How is it going? Or how's everything? Mas se eu souber how are you, tá tranquilo. Eles podem falar outras coisas, Mas eu sabendo falar how are you, tá tudo certo. Eles vão responder e aí eu também tenho que responder como é que eu tô, Então eu vou dizer I'm fine, Tranquilo, I'm okay, I'm good, I'm great. Viram como a entonação é muito importante? Muito bem. Depois de cumprimentar, qual é a sequência? Então, é se despedir, Então eu vou dizer goodbye. Goodbye, Mary. See you tomorrow. Até amanhã, Ou então, goodbye, Mary. See you next week. Então, são coisas bem simples, mas que realmente praticando, falando, a gente memoriza muito mais rápido. Bom, já sei várias coisas, Fazendo uma revisãozinha. Me apresentar. Hello, I am Neuza. Nice to meet you. A cumprimentar. Hello, Mary. How are you? I am fine, thanks. A me despedir. Goodbye, Mary. See you tomorrow. Até amanhã. Ou então eu posso falar goodbye, Mary. See you next week. Olha a entonação que eu tô usando. E é bem assim, tá? E agora então chegou o momento de falar, de aprender a dizer o que eu faço, ou então a perguntar para a pessoa o que ela faz, Na sequência. Então, what do you do, Mary? Daí eu vou responder. Well, I am a teacher. What do you do? O que você faz? Qual é a tua profissão? E eu respondo o que eu faço,
Então, profissões. A teacher, a student, a doctor. Tem várias palavras, né, que a gente pode associar com o português. O que torna muito mais fácil, né? Então, por exemplo, a musician, né? An architect, a student. Então nós temos que aproveitar isso, né? Quando as palavras são semelhantes ao português. E eu vou então lá de novo praticar. What do you do? I am a doctor. And you? I am a secretary. E assim por diante, ok? Mas o que eu tenho que fazer para aprender então, efetivamente, a falar? Falar. Várias vezes perguntar, né? What do you do, Mary? What do you do, Peter? What do you do, John? What do you do, Larry? Ok? Na sequência, eu vou aprender a direções, por exemplo, né? Uma coisa muito importante, né? Saber perguntar as direções. Então eu estou viajando, né? Eu quero saber onde fica o museu, né? Eu gosto de visitar museu. Então eu vou perguntar para a pessoa, né? No exterior não é tão simples às vezes. A gente vai perguntar para uma pessoa para explicar alguma direção. Eu vou ter que falar assim, por exemplo, excuse me please, né? Excuse me please, com licença, né? Where is the Louvre Museum? Onde fica o Louvre, né? E a pessoa, claro, prontamente vai explicar para mim. Eu posso também, daqui a pouco, perguntar how can I get there? Como eu posso fazer para chegar lá? How can I get there? Aí a pessoa pode falar take a taxi, ou então walk, caminha, bem pertinho, walk, take a taxi, or take the train, take the subway. Subway é metrô, né? Então, bem tranquilo. Bom, falando em direções, nós temos várias direções que a gente pode praticar aqui e repetir várias vezes, né? Por exemplo, across the street. Across the street. Atravessando a rua. Look, it's across the street. Ai, muito bom daí, né? Aí a gente só atravessa a rua. E aí a gente, claro, vai dizer thank you. Bom, outra expressão. Down the street. Down the street. Descendo a rua. It's down the street. Or it's up the street. Subindo a rua, né? Up the street. On the right. On the right. No lado direito. On the left. On the left. Do lado esquerdo. Ok? It's around the corner. Logo dobrando a esquina. It's around the corner. Os alunos, quando aprendem aqui nas nossas aulas, que eu já passei várias vezes, né? Explicando como é que funciona. Então, um primeiro momento é bastante informação, claro, a gente entende. Mas aí o que faz? Sai da aula e começa. Excuse me, where is the pharmacy? Pharmacy também todo mundo entende, né? Oh, it's around the corner. Aí eu vou imaginando, né? Uma outra coisa também muito importante. Imaginem. Quando eu falar pharmacy, imaginem uma farmácia, né? Quando eu falar around the corner, imagine uma esquina lá que tu tá dobrando a esquina. Não fica com essa coisa assim de querer traduzir tudo ao pé da letra, tá? Não, a gente precisa associar um pouco, eu sei. Mas depois que associou, entendeu? Fala várias vezes, né? Escuta, fala e imagina aquilo que tu tá falando, né? Se eu quero falar, por exemplo, where is the supermarket? Também, né? É um lugar, supermarket. Onde fica o supermercado? Oh, it's down the street on the right. Então eu vou ter que imaginar isso. Eu descendo a rua no lado direito. Mas depois que eu sei, eu não vou ficar perguntando assim, eu vou ter que traduzir tudo ao pé da letra. Não precisa, tá? Imagine o supermercado, imagine uma rua, imagine descendo a rua. Ok?